ela continua, né? Então, dentro dessa da festa, que é a reunião da igreja, temos esse momento, né, de inicial ali, oração, desfrute, louvor, né? E usamos um momento específico para discorrermos um pouco o que o Senhor tem nos falado, né? Então, o Senhor quer continuar falando. Eu não tenho dúvida, isso foi na minha experiência, na experiência de cada um aqui nesta noite, o Senhor falou para você através dos hinos, né? É claro, é evidente, desde quando eu e você, nós sejamos simples, né? Ao ponto de ouvir o Senhor falando, e ali o Senhor está falando, nós abrimos nosso coração, o Senhor fala, e Ele vai continuar falando, né? Tem aí o momento, depois na sequência de compartilhar, pequenos grupos, enfim, o Senhor, Deus é um Deus que fala, né? Então, o título da mensagem da semana, que vamos usar um tempo para abordar também nesta noite, é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. Aí, ao passar para os irmãos do serviço de música, eu elaborar, eu defini o seguinte encargo, né? Considerei o seguinte encargo. Cristo, como a fonte viva, supre todas as nossas necessidades. Então, Cristo, como a fonte viva, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, quem teve a oportunidade de desfrutar dentro do alimento diário, dia a dia ali, né? Viu que logo, os 2 primeiros dias foi usado um pouco de revisão. Então, vou destacar esses 2 pontos. O primeiro é nós sermos zelosos pela casa de Deus, né? Então, o próprio Senhor Jesus, aqui ainda na terra, ali na figura ali do templo, ele mostrou que a casa de Deus a casa de Deus é algo sério, né? Então ali era um tipo, né? O templo era um tipo, né, da casa de Deus, mas que com a morte e a ressurreição do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele gerou a sua igreja, que é a casa de Deus, veremos, né? Então a casa de Deus agora é de responsabilidade de cada um de nós zelarmos pela casa de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus está com esse zelo, com todo esse ímpeto, com todo o ser dele, produzindo o quê? A edificação da igreja, que é a casa de Deus. Então, cada um de nós também nós temos uma responsabilidade. Então, dentro desse ponto, vamos ler, por favor, 1 de Timóteo, capítulo 3. Senhor Jesus. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então vamos ler? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e base da verdade. Então o apóstolo, né, o qual naquele momento, o falar de Deus, né, o dispensador da graça, a dispensa da graça, o dispensador da graça estava ali na pessoa de Paulo, e ele tinha o desejo de ainda ter com os irmãos. Mas aí ele adverte, mas se eu tardar, se não der para eu chegar aí até vocês, né, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Né? Irmãos, a igreja, que é a igreja é a casa de Deus. Então não é a minha, é a nossa casa, amém, né? Mas na aplicação, irmãos, é muito mais sério, né? Então, todo aquele cuidado que eu e você nós temos com a nossa casa, desde a limpeza, a estética, ao arranjo, tudo ali, tudo, né? Dentro de uma conformidade, muito mais a casa de Deus. Né? Então, o Senhor, aí nós vemos agora a nossa responsabilidade no zelo, no cuidado da casa de Deus. A casa de Deus é o quê? É a igreja. E a igreja é o quê? Somos nós. Então, nós somos a casa de Deus. Então, nós precisamos de cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, né? Suprir uns aos outros com a palavra. Então, porque a casa de Deus, que é a igreja, ela é a coluna e base da verdade. Né? Então, a verdade, a base da verdade
que é o próprio Cristo, que é a palavra, né? Santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Mas a verdade é quem? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas como que eu vou ter a presença do próprio Cristo hoje? É por meio da palavra. A palavra é a presença invisível do Senhor. Então, o Senhor está falando. Os irmãos creem? Amém. Que Deus está falando? Amém. Então, ele está falando que por meio da palavra dele, ele está cuidando da sua casa. Amém. Ele está cuidando de cada aspecto da sua casa. Então, por isso, aí dentro disso já podemos remeter ao segundo ponto, que já fala da importância de nós, não importância, da necessidade de nós valorizarmos a palavra profética. Então, a palavra profética, ela é o quê? É o falar de Deus através do seu dispensador, né? E o dispensador, ou toda casa, no curso normal, tem que ter um mordomo. Isso dentro da época, né? Por isso que dentro da época, toda casa tinha um mordomo. E o mordomo, ele é responsável. Então, a casa de Deus não é diferente. A casa de Deus tem um mordomo. O mordomo, ele é responsável para acessar a despensa. Por isso, ele é um dispensador, para acessar a despensa e pegar ali, na despensa, e suprir a necessidade de cada um, de acordo com a respectiva necessidade. Então, nessa hora aí, não tem espaço para aquele bebezão chorão lá. Eu quero Coca-Cola, eu quero Coca-Cola, eu quero Coca-Cola. Aí o que o dispensador fiel faz? Ele vai lá na despensa, pega uma laranja, uma manga, faz um suco, né? Faz um suco e vai suprir aquela necessidade. Porque qual que é a necessidade desse bebê chorão? É satisfazer a sede, né? E aí ele vai, de preferência, esse suco vai ser sem açúcar, né? Sem açúcar, e ele vai suprir aquela necessidade. Então, o dispensador, o mordomo, o que dispensa a palavra profética, ele não vai dar para mim e para você, não é o que eu quero, não. Ele vai dar o que eu preciso. Justamente o que eu preciso. Aquilo que vai suprir a minha necessidade. Então, o mordomo, na casa de Deus, ele tem essa responsabilidade. Ele é o dispensador da graça. Ele vai na despensa e supre a minha, a sua, a nossa necessidade. De acordo com o que nós necessitamos. Não necessariamente o que queremos. Então, aí, às vezes, a palavra profética vem e aquilo, ela bate de frente com o meu natural. Não, isso eu não quero. Não, mas é o que você precisa. É o que eu preciso. Aí, nessa hora, irmãos, por isso que é crucial, é essencial que eu e você, nós sejamos simples e obedientes. Aí, sabe o que vai acontecer? Eu e você, nós vamos desfrutar da rica dispensa de Deus. Porque o dispensador, ele vai lá na dispensa, sabe o que ele pega lá? Essa dispensa é de qual casa mesmo, irmãos? Da casa de Deus. Aí ele vai pegar, o que tem na dispensa da casa de Deus? Deus, em forma da palavra. Aí, sabe o que ele vai dispensar para mim e para você? Tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus é. E tudo o que Deus tem. Para dentro de mim e de você. Alguém precisa de mais alguma coisa? Já está bom assim? Isso é o suficiente. Nós veremos, há um ponto na mensagem que fala que o que eu preciso, o que você precisa, é do próprio Senhor. Essa é a grande carência do homem, né? Então, aí, então toda ela tem um dispensador.
né? Vamos discorrer rapidamente aqui. João. Aí João, na época, ele dispensava, era o dispensador da época, e ele deixava claro que ele dispensava o verbo da vida, ou seja, a palavra da vida, era o que supria a necessidade do homem. E ele recebia a revelação como servo, e ele distribuía, né, para os seus servos. Ele notificava os seus servos, né? Já na experiência de Pedro recebia e ele levava e conduzia a presente verdade até os da casa de Deus. Essa presente verdade era o quê? A palavra profética. Né? Primeira de Pedro 1, aí nós vemos lá a presente verdade, na sequência a palavra profética, né? Aí, por causa do tempo, vamos na experiência de um outro dispensador da graça, né? Paulo. Aí um ponto já para seguirmos na mensagem. Então, ainda dentro desse ponto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. 2,13, perdão. 2,13. É 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Perdão. Sem outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de nós, ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então aqui o dispensador da graça da época, que era Paulo, aí ele alegue com os tessalonicenses que eles recebiam de bom grado a palavra profética. Eles viam que não era de homem, né, mas sim de Deus. Mas só que Deus precisava e precisa e continua usando o homem. O homem, esse homem que é aquela pessoa lá da casa de Deus, que é o mordomo, é o dispensador, o oicônomo, aquele que dispensa, que faz a gestão da casa de Deus e que vai na dispensa e supre. Aí, mas quando a palavra chega, irmãos, irmãs, quando a palavra chega em mim e em você, a palavra ela faz a obra. A palavra ela é poderosa. Então a palavra profética ela é capaz de mudar a minha vida, de transformar a minha vida. É capaz de me curar. A cura pela palavra, né? A cura pela palavra. Então, sabe aquela necessidade que você tem? A palavra pode suprir. Sabe aquela dificuldade que você tem? Você sabe. 3 pessoas sabem. Você, Deus e Satanás. Sabe. Mas a palavra é capaz de operar, né? Mas há a necessidade de que eu e você nós creiamos, né? Pois, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Aí a gente entende, irmãos, sério mesmo, a gente entende, né? Principalmente nesses últimos dias, a gente vendo vários testemunhos a todo momento, mas como que é possível isso? Como que é possível? É simples. Basta eu e você, nós sermos simples e crermos e obedecermos. Aí o Senhor opera. A palavra faz a obra. Ela transforma, ela cura, ela liberta, ela dá alegria, ela dá prazer, enfim, supre todas as necessidades. Eu e você precisamos ser simples, né? Senhor Jesus. Então aí o zelo da casa de Deus e a necessidade da palavra profética. Então entrando agora precisamente
na mensagem da semana, né? É João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Aí podemos ler, por favor, do versículo 1 ao 4. Aí a gente vai estar discorrendo, João capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vamos ler, por favor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário. Então, aí Samaria, veremos que é bem significativa, tanto que essa é a mulher samaritana que pediu a água ao Senhor, né? Então, mas logo no início ali, nós vemos que o Senhor não tinha interesse nenhum de ficar competindo com João, né? Quando o Senhor veio, João Batista era o precursor, né? Então, quando o Senhor veio, aí para João encerrou. Aí aí o ministério agora era quem? Do Senhor Jesus, né? Mas diante daquela situação, havia até alguns que observavam, não, mas o Senhor Jesus batizava mais do que os discípulos de João. Nem o Senhor Jesus batizava, eram os discípulos que batizavam. Você não tinha aquele interesse de que ele ia cumprir o seu ministério, que era dispensar a vida para todos, né? Aí, diante desse quadro, e o Senhor, com o interesse do Senhor não era disputar, não era discutir. Aí o que o Senhor fez? O Senhor, ele deixou a Judéia, que era uma região que ela era o centro ali da política e da religião, né? Que ali estava Jerusalém, e ele retirou e foi para a Galiléia. Galiléia já era uma região simples. Ali havia o mar da Galiléia. Então, o que predominava lá? Tinha pescadores iletrados, pescadores que, né, de acordo com o comparativo da cultura, a cultura era uma cultura mais baixa, né? Mas ali havia humildade, ali havia simplicidade. Então, o Senhor, para ele fazer a obra dele, diante daquele âmbito ali, daquela esfera de orgulho, de poderio, de tudo mais, e ainda gerando aquela condição de disputa, aí o Senhor decidiu e foi para Galiléia. Tanto mais para frente, há algumas mensagens que reforçam bastante sobre a Galiléia. Mas para ele chegar até a Galiléia, aí ele tinha que atravessar a província de Samaria, né? Aí Samaria, no Alimento Diário discorreu, falou um pouco da história, né? Não vou usar o tempo para discorrer, mas aí a origem de Samaria se dá quando? De forma bem resumida. Desde quando lá, na época dos reis, houve a divisão dos reinos. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Né? Isso por causa da imprudência, da falta de sabedoria de Roboão. Então ali houve o reino de Israel, o único reino, né, o povo de Deus. Aí houve a divisão, reino de Israel e reino de Judá. E a Israel, a capital era Samaria, né? E aí, seguindo, em um determinado momento, para Deus pesar a mão ali, permitiu que o rei da Síria viesse e pegasse cativo o reino de Israel. Aí o rei da Síria usou de uma estratégia que é muito comum, uma estratégia de guerra, quando uma nação ela quer dizimar, ela quer destruir, desfazer totalmente de outra nação. A estratégia mais precisa a que foi feita, você pega todos daquela nação, que é o que o rei da Síria fez, pegou os de Israel e dissipou ele
para várias nações e pegou essas várias nações pagãs e trouxe para Samaria. Então, ali em Samaria, ainda restou ali, alguns israelenses, alguns de Israel, e ali começou a haver uma mistura, né? Começou a haver ali uma misturar, aí tinha ali um casava, aí se tornou um povo misto. Então, assim, era uma região que, para os judeus, não era benquisto, porque havia ali uma mistura, né? Mesmo depois, quando voltaram, alguns aí voltaram, já estava mais, aí ajudou a misturar mais ainda, né? Mas dentro dessa estratégia de guerra, irmãos, ao elaborar, eu particularmente tive um sentimento de advertência, que essa estratégia ela é impecável, ela é bem precisa. Nós vimos aqui, né? Você quer acabar com a nação, pega todas daquela nação e dispersa ela para as outras nações. Aí o que vai acontecer? Aí todos vão perder a sua identidade, vão perder os seus valores, vão perder os seus princípios, e aí acabou. Cadê Israel? Aí, só uma aplicação, irmãos, permita-me, não está dentro do alimento diário, mas Satanás ele usa essa mesma estratégia. Não sei se nós já nos situamos, nós não somos daqui de baixo. Os irmãos creem nisso? Quem falou isso foi o Senhor Jesus, né? Nós não somos daqui de baixo, mas nós somos lá do alto. Mas o que Satanás faz dentro da estratégia dele? Ele fica encucando e falando que é aqui mesmo. Não, você tem que investir, você tem que adquirir e tal. E se sobrar um tempinho, você serve a Deus, né? Aí, o que ele faz? Ele vai lá. Infelizmente, irmão, Satanás ele é tão astuto que ele consegue isso conosco em algum momento ou em alguns outros momentos. Ele nos pega lá do nosso lugar certinho, lá garantido, lá nos lugares celestiais, e consegue me convencer que aqui que é o meu lugar. Ele consegue convencer que aqui que é a minha esperança está aqui. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Essa estratégia que Satanás faz. Ele tenta tirar a sua identidade. Quanto menos assusta, não sei se algum irmão que já teve a sensação, quanto menos assusta, parece que eu nem sou crente. Não, irmãos, é de púlpito que eu estou confessando aqui. Eu não vou ser religioso e falar. Quando menos assusta, parece que eu não sou crente. Eu tô com esperança. Então, essa é a estratégia de Satanás. Aí ele vai aos poucos, vai nos tirando lá do lugar. Quando menos assusta, eu estou enraizado aqui. Aí eu perdi minha identidade. Não é uma estratégia assim, bem precisa, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que realmente a gente possa viver aonde que o Senhor já nos colocou, né, que é nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Já vimos, nós vamos continuar comprando, nós vamos continuar vendendo, casando, utilizando do mundo, mas como se não fosse. Porque Cristo em mim, Cristo em nós, é a esperança da glória. A nossa esperança é o reino, a nossa esperança é a nova Jerusalém. Nós não vamos deixar Satanás nos tirar do nosso lugar, né? Vamos permanecer lá. Vamos falar, eu falo, os irmãos, repito, nós não somos aqui de baixo. Nós somos lá do alto. Nós somos lá do alto. Aleluia! Mas é aí que nós temos que ficar. Esse é o nosso lugar. Nós somos cidadãos dos céus, né? Mas aí, essa estratégia ela é muito comum e foi o que fizeram. Aí, com isso, Samaria ficou muito... os judeus não conseguiam relacionar com os samaritanos. Aí só um versículo que reforça isso, no mesmo capítulo 4, o versículo 9, por favor. João, capítulo 4, versículo 9. Porque os judeus não se davam com os...
Então os judeus não se davam com os samaritanos, ao ponto de que, por exemplo, eu sou um samaritano, tomei nesse copo. Esse copo não poderia ser usado por um judeu. Então, se eu, como samaritano, eu tomei água nesse copo, aí o judeu o que fazia? Ele pegava e quebrava e desfazia desse copo. Era tanta a aversão aos samaritanos, né, que os judeus tinham, que eles não se davam a esse ponto. O prato que era usado por um samaritano jamais poderia ser tocado por um judeu. Era considerado um povo impuro, porque não havia ali uma pureza, não eram judeus, eram mestiços, né? Havia uma mistura ali. Aí, irmãos, mas o Senhor passou lá em Samaria. Aleluia, irmãos. Irmãos, se for olhar dentro disso aí, eu e você, como brasileiros, já falou, como molevadense, irmãos, nós, assim, sério mesmo, acho que nós tínhamos que passar longe, né? Mas o Senhor chegou até Samaria. Sim, era necessário, irmãos. O Senhor chegou até Samaria. O Senhor chegou até o Brasil. O Senhor chegou até Monlevade. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, aí o Senhor chegou até nós, eu e você. Tá bom, não, eu não era digno, nem sequer, de me aproximar de Deus. Mas o Senhor chegou até a mim. O Senhor veio até a mim. Aqui em Monlevade. Foi no dia 14 de junho de 1985. O Senhor chegou aqui e me alcançou. Né? Eu tão impuro, tão pecador. Eu era inimigo de Deus. Né? Mas o Senhor me alcançou. Não foi diferente com essa mulher. Né? Vamos continuar então lendo, irmãos. Então isso é Samaria, isso sou eu, isso somos nós. Né? Vamos ler o versículo 5 até o 9. Por favor, do capítulo 4 de João, versículos 5 ao 9. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado de viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, podes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aí o Senhor chegou em Samaria, chegou em cada região, como chegou até a mim e você. E aí, quando ele chegou ali, ele chegou num horário bem preciso. Né? Não era costume do Senhor, quando tinha uma necessidade, ele tinha os seus discípulos, aí normalmente designava 2, 3, vai lá fazer isso, faz aquilo e tal. Mas ali dentro ele é onisciente, né? Ele já sabia já. Aí ele mandou todos os discípulos para comprar comida, né, alimento. E ali ele chegou na hora sexta, que era por volta do meio-dia, né? E era num lugar público, mostra ali um princípio, né? Porque Jesus ia ter com uma mulher. Jesus homem, ia ter com uma mulher. Então ele não poderia ser, por exemplo, como foi com Nicodemos. Nicodemos foi tarde da noite e no lugar fechado, porque era do mesmo sexo. Né? Já Jesus, como homem, ia ter com uma mulher, foi por volta do meio-dia e no lugar público. Né? E ali, Jesus pediu à mulher água. Jesus pediu à mulher água. Dá-me de beber. Né?
Senhor Jesus. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Vamos ler o versículo 10, por favor, juntos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Sim, replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, se conheceres o presente de Deus. O presente de Deus, da onde que vem o presente de Deus? Vem lá do alto, né? O presente de Deus, se conheceres o que está prestes para ser dado para você, você pediria e eu daria, e essa água é uma água viva. Então, primeiro, o Senhor, ele nessa hora, quis situar a mulher samaritana de que não se tratava de um diálogo tão simples assim. Quer dizer, era simples, mas era algo profundo, né? Que, se você observar bem o dom de Deus, né? O presente de Deus, o que Deus tem para dar para você, mulher samaritana, se você prestasse bem atenção, você me pediria e eu te daria água. É só que essa água é uma água viva. Então, esse dom de Deus, que é o presente de Deus, é aquele que vem de cima. Ainda nos situamos lá no capítulo 4, mesmo de João, versículo 31. 4, versículo 31. Senhor Jesus. Vamos ler. Nesse ínter. Uma poeta tem. Amém, aleluia. Mas era o capítulo 3, tá? Vê que os irmãos estão lendo. É o capítulo 3, versículo 31. Tá? Por favor, perdão. Capítulo 3 de João, versículo 31, até o 36. E vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica que o que é visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Porque então, o Senhor tem. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Então, aqui se referindo àquele dom de Deus, o Senhor já havia falado antes que o dom de Deus é o que vem de cima. 3, 27. Vamos ler, por favor. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, esse é o dom de Deus, que é o presente de Deus, que é o que vem de cima, né? Então, só Deus pode dar. Então, o que a mulher realmente necessitava, era só Deus que poderia dar. Isso viria de cima, né? Aí vamos ler agora em João capítulo 4 mesmo. Nós lemos até o 10. Vamos ler o 11 ao 13, por favor.
Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Então, nunca mais terá sede. Para o contrário, será para ele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nós vemos do versículo 11 ao 13, nós vemos que mesmo a mulher, ela sendo, veremos como foi exposto o viver dela, mesmo sendo uma mulher pecadora, mas ela ainda tinha conceitos religiosos, né? Ela, diante do que o Senhor já havia falado, tentando situar ela, tentando colocar ela no lugar que ela deveria estar, que era lá no alto, né? Mas mesmo assim, o conceito religioso, o que o conceito religioso faz com o homem? Ele tira o homem da realidade de Deus. E aqui, o próprio Senhor queria situar a mulher e colocar ela no lugar ali, onde que ela iria desfrutar da água viva, né? Mas aí ela questionava, versículo 12, és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, e deu também a seus filhos e seu gado? Então, ela tinha aquele conceito religioso, esse é o poço de Jacó. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor não queria dar água para a mulher, não era do poço de Jacó. Porque qual a água que o Senhor queria dar para aquela mulher? Era Ele mesmo. Era Ele mesmo que é a água viva. Ele mesmo que é a água viva que tem essa fonte, que é a fonte eterna. Mas aí o conceito religioso volta ali, né, no que aprendeu, porque os samaritanos, eles seguiam o Pentateuco de Moisés. Eles tinham ali aquela base nas Escrituras, então eles tinham aquele conceito bem ali de como que era, mas o Senhor queria dar a si mesmo. E aí ela esbarrando ali ainda no seu conceito religioso, é o versículo 14, vamos ler novamente. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então é isso que o Senhor quer dar para ela, quer dar para mim, quer dar para o homem, né? Vamos ler o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu mais tenha sede, nem precise aqui buscar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, aí a mulher ela começou a situar ali, né? Depois, mesmo o conceito religioso tirou um pouco ali a visão dela, aí o Senhor Jesus veio com essa palavra bem forte, bem reveladora, e disse, ó, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Mas nunca mais aqui é nunca mais, porque a gente até costuma brincar que nunca mais é muito tempo, né? Assim, não fala nunca mais, mas aqui é nunca mais para sempre. É para quê? É para a eternidade. Nunca mais para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que Deus tem para dar para o homem é algo eterno, né? É algo eterno. Aí a mulher, ela falou assim, dá-me dessa água. Irmãos, aí nessa hora aí, é aquela experiência que, graças à misericórdia do Senhor, todos nós já tivemos um dia, né? Ali na busca incessante por várias coisas, por satisfação. Aí, em um determinado momento, o Senhor se apresentou a mim. O Senhor se apresentou a você. E aí, nessa hora, quando eu e você, quando nós cremos no Senhor, aí o Senhor veio para dentro de nós. Como essa água viva, que jorra para a vida eterna, suprindo a minha, a sua necessidade de todas as coisas, né? Aí, de repente, o Senhor fala o versículo 16, vamos ler? Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá.
Senhor Jesus. Não entendi nada, irmão. O senhor está falando de fonte, de água, de beber, aí de repente o senhor manda aquela mulher chamar o marido dela. Por que isso, irmãos? Aí vamos ler para nós entendermos ainda melhor. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho um marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. O 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então, dentro do contexto aqui, irmão, se nós não lermos assim de forma bem simples no Espírito, o Senhor está falando lá da fonte de beber, da água, e aí de repente o Senhor fala assim: chama o teu marido. O Senhor, Ele conhece. O Senhor conhecia o coração da mulher. O Senhor conhecia o viver da mulher. O Senhor conhecia a necessidade dessa mulher. E o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua necessidade, o Senhor conhece a nossa necessidade. Né? Qual que era a verdadeira sede? Então a mulher, qual que era a sede que essa mulher tinha? Ela buscava, ela tentou satisfazer um marido. Ainda estou com sede. 2 maridos. Ainda estou com sede. 3 maridos. Ainda estou com sede. 4 maridos. Ainda estou com sede. 5 maridos. Ainda estou com sede. E vai para o 6º. E o 6º ainda não era dela. Né? Podemos dizer aqui que ela havia amigado com ele, não havia nem se casado, né? Estava ali buscando incessantemente uma satisfação. Irmãos, então assim, vamos considerar, se você, qualquer um de nós aqui, estivéssemos lá, depois do Senhor apresentar como uma água viva, o que o Senhor ia perguntar para você? Não responde para mim, não. Considera diante do Senhor, né? O Senhor ia chegar, Ele conhece, Ele ia chegar e ia perguntar, sabe aquele negócio? Sabe aquela... O Senhor ia chegar e ia tocar ali. Para eu, e foi isso que o Senhor fez conosco. Foi isso que o Senhor fez comigo. Né? A minha experiência, meu testemunho de conversão foi essa. Eu criei no Senhor, eu tinha 15 anos. Os irmãos já estão cansados de ouvir, né? Eu tinha 15 anos. Eu era obediente aos meus pais. Eu trabalhava desde os 8 anos para ajudar em casa. E eu não bebia, não fumava, não tinha relações sexuais. Eu era um santo. Aí o Senhor apareceu para mim, irmãos, no meu quarto, e falou para mim que eu era um pecador. O Senhor falou para mim que eu era um pecador. A luz do Senhor chegou até a mim e eu reconheci: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Né? A graça do Senhor chegou até a mim. O Senhor tocou na minha consciência. Aí eu me arrependi, eu confessei ao Senhor e fui salvo. Aleluia. Então o Senhor, quando Ele chega, Ele toca ali naquela necessidade, naquilo que eu e você nós necessitamos. Porque Deus, ao criar o homem, irmãos, o Senhor, Ele criou de uma forma bela. Né? E há um versículo que nos ajuda nesse ponto, vou ver se eu concluo com ele, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Aí, todos acharam, nós vamos ler. A coisa aguardamos, Eclesiastes, depois de Provérbios, antes de Cantares, depois de Salmos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Amém? Capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler? Tu és Deus,
formou no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então tudo Deus fez e formou no seu devido tempo. Também Ele colocou a eternidade no coração do homem. Há uma versão que diz que Deus ele colocou o desejo profundo pela eternidade, a King James, né? Ele colocou o desejo. Deus quando Ele criou eu e você, quando nos criou, Ele colocou no coração, no interior do homem, um desejo profundo pela eternidade. Aí por isso que, irmãos, um marido não dá, 2 não dá, 3 não dá, 5 não dá, ou quem sabe é dinheiro. 1 milhão? 1 milhão? 2 bilhões? Não dá. 5 trilhões? Não dá. 100 quatrilhões? Não dá. É uma busca incessante para satisfazer esse anelo pelo eterno que Deus colocou no homem. É um espaço que ele é a medida exata de Deus. A medida precisa de Deus. Então, quando o homem ele recebe Deus, aí ele está satisfeito. Aí ele tem alegria, ele tem satisfação, ele tem prazer. Precisa de mais alguma coisa? Aí satisfaz. Então esse anelo eterno, aí o Senhor Jesus ele vem com essa fonte de água viva. Que jorra para onde? Jorra para onde? Jorra para onde, irmãos? Para a vida eterna. O que você precisa? O Senhor tem. O que você necessita, o Senhor é. Agora, irmãos, qual que é a realidade da vida humana e que às vezes até mesmo eu e você, lembra daquela estratégia de Satanás? Quanto menos assusta, eu e você, nós já estamos aqui, né? E você, às vezes nós já estamos aqui, mas ainda não cheguei no 1,5 milhão, tal, eu só tenho 4 casas, só 4 imóveis, eu só tenho 4 imóveis só, irmãos, né? Não, mas aí o que o homem ele vai? Aí ele adquire conhecimento, né? Não que tem que estudar, tal. Aí a graduação não é suficiente, o mestrado, o doutorado, aí ele se posiciona ali, aí ele ganha muito dinheiro, ele ganha fama, ele ganha poder, aí na hora que ele está lá no ápice lá do seu poder, da sua fama e tudo mais, mas ainda não dá, ainda precisa de algo mais, aí ele vai para as drogas, né? Quantos famosos aí assim, vão para as drogas, quando menos assusta, ainda não é o suficiente. Aí Satanás vai lá e dá o golpe final. Acaba com a sua vida. Irmãos, o Senhor é o que nos satisfaz. O Senhor, sabe o que eu, o que você, o que nós precisamos é do Senhor. Mas como que o Senhor, eu e você, nós vamos desfrutar do Senhor de uma maneira bem precisa? Como? Cadê o Senhor, irmãos? Aonde que o Senhor está? Não, como que você vai desfrutar desse Senhor que é a fonte viva a jorrar? Como? Por meio da palavra. Então eu e você, nós precisamos de gastar mais tempo. Eu e você, nós precisamos de ler a Bíblia, irmãos. Né? Leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias, leia a Bíblia. Eu vira e mexe, eu estou dando esse desafio, porque um dia eu peguei ele para mim e não larguei mais. Leia a Bíblia só no dia que você almoçar. No dia que você não almoçar, não leia a Bíblia. Que tal? Eu peguei esse desafio para mim, porque um dia, numa reunião de quarta-feira aqui, eu não aguentava mais, tinha uma inveja santa de São Luzia, lendo a Bíblia todos os dias, eu não conseguia, irmão. Aí eu roguei o Senhor, era isso para mim. Aí eu roguei o Senhor, vou fazer o seguinte, se eu um dia que não, para mim não dá muito certo isso não, porque eu trabalho de revezamento, às vezes eu fico 4 dias sem almoçar. Mas se eu não dormir, tá bom.
O dia que você não dormir, você não lê a Bíblia. Não. Bom, o dia que você não respirar, você não lê a Bíblia. Fechado, irmãos? Fechado? Vamos fazer esse compromisso? Leia a Bíblia. Entre na palavra. Alimento diário. Imersão. Irmãos, entre e você verá como que o rio da água da vida fluirá de você. Mas faça isso crendo. Porque se eu e se você, se nós cremos, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas basta eu e você crer. Isso na palavra, a palavra profética. O que o Senhor está falando para nós, irmãos, se eu e você, se você for simples e crer, vai te curar, vai te libertar, vai te transformar, vai suprir a sua necessidade. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de depressão. A palavra, ela cura. A palavra dá vida. Essa vida é para a vida eterna. Não é só para o final de semana. Não é só para quarta-feira. Mas é para a vida eterna. Não é só para a reunião. Mas é para onde eu e você nós estivermos. Sejamos simples e obedientes à palavra profética, entrando e desfrutando, e veremos quão maravilhoso é. Por favor, vamos compartilhar em pequenos grupos.